queridos, mais um devocional diário da Palavra de Deus. Muito bom dia. Nessa semana estou falando aqui sobre perguntas importantes para uma vida abençoada por Deus. Hoje a pergunta é: como ler a Bíblia? Pastor, existe uma maneira certa de ler a Bíblia? Então eu quero deixar aqui pelo menos 8 dicas importantes de como ler a Bíblia. Eu quero, em primeiro lugar, ler com você o livro de Josué, no capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É as palavras que Deus fala a Josué. Queridos, vamos lá para as 8 dicas aqui que eu quero deixar para você de forma muito prática, muito breve, para que você possa aplicar aí no seu dia a dia. A primeira dica importantíssima é: ore antes de ler a palavra de Deus. Isso mesmo. Fale com Deus. Peça para que o Espírito Santo, o autor da Bíblia, possa lhe ajudar a esclarecer. Entenda o seguinte: a Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores, mas todos eles contêm um só autor. O autor é o Espírito Santo. Por isso, peça ajuda do Espírito Santo para que você e eu, somos seres humanos, possamos entender algo divino. A Bíblia é um livro divino e nós precisamos pedir para que o Espírito Santo, o autor da Bíblia, nos ajude a compreender as sagradas letras. Então, a primeira dica é essa: ore a Deus. A segunda dica é a seguinte: leia a Bíblia de forma organizada. Algumas pessoas abrem a Bíblia aleatoriamente e lêem um capítulo, 2, 3. No outro dia voltam, abrem a Bíblia e aonde estiver aberta a página da Bíblia, ali continuam lendo. Queridos, assim fica muito mais difícil a compreensão. É muito importante você observar que a palavra de Deus tem um contexto, tem uma história. Às vezes são livros históricos, às vezes são livros proféticos. E você precisa ter uma organização para ler a Bíblia. Sugestão: pegue um livro da Bíblia e leia ele todo, do início ao final. Pastor, eu começo pelo Antigo Testamento ou pelo Novo? Meu conselho, meu conselho para você: comece lendo o Evangelho de João. Você que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, comece ali pelo Evangelho de João, siga após isso os outros evangelhos, Marcos e Lucas, e aí depois o livro de Atos, que é um livro histórico do Novo Testamento, e por conseguinte as cartas de Paulo. Não faça o que muitos fazem. Abre a página, lê ali e diz: hoje Deus quer falar comigo. Não. Leia a Bíblia de forma organizada. Amém? Terceira dica importante: olha, leia sem distrações. Algumas pessoas conseguem ler no ônibus, no trabalho, com uma TV ligada, com crianças ao redor, mas outras não. Preste atenção, leia sem distração nenhuma. Você viu o texto que eu li aqui no início do vídeo? A palavra de Deus, na verdade, não foi escrita para ser lida. Você vai entender o que eu quero dizer aqui. A palavra de Deus foi escrita para nós meditarmos nela. O Senhor falou a Josué: medita nela de dia e de noite. Pensa naquilo que você está lendo, releia novamente, entenda. O mais importante não é você ler toda a Bíblia, mas você entender a palavra de Deus.
É muito melhor você entender do que você ler todo um livro, todo um capítulo ou até mesmo toda a Bíblia. Muitas pessoas se preocupam em ler toda a Bíblia. É importante, temos que ler toda a Bíblia, né? Nós vamos passar uma vida inteira aqui na face da terra, pelo menos uma vez, nós devemos de ler ela toda. Ou, por que não ler ela toda todos os anos? Mas mais do que isso é entender o que diz a Bíblia Sagrada. Quarto lugar, não leia com pressa. É exatamente um pouco o que eu estava falando. Leia devagar, com cuidado, leia degustando a palavra, entendendo as histórias, leia atentamente. Se você puder ter uma Bíblia que você possa rabiscar, eu sempre indico o seguinte: naquele capítulo, circule as palavras repetidas, sublinhe os verbos, os substantivos, os nomes próprios. Você pode fazer um belo estudo lendo a palavra com devagar, sem pressa nenhuma. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável do saber de Deus. E ali num capítulo, num versículo, há muitas riquezas das quais você às vezes não enxerga porque está lendo com muita pressa. Então leia devagar, sem pressa nenhuma. Quinta dica importante: leia a Bíblia frequentemente. Muitas pessoas compram uma Bíblia nova, leiam com muita alegria, mas às vezes isso dura muito pouco tempo. Às vezes dura uma semana, um mês, 6 meses. Seja frequente leitor da Bíblia Sagrada. Nós podemos ler muitos livros, devemos ler. Eu, nesse momento, estou lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo. Mas jamais deixe a Bíblia Sagrada de lado. Seja frequente e entenda que ela é o nosso manual de vida. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, por isso, você precisa todos os dias ler a palavra de Deus. Entenda que pelo resto da sua vida você vai precisar consultar a palavra de Deus para tudo o que você vai fazer. Sexta dica importantíssima: leia a Bíblia com mais de uma versão diferente. Eu indico, para quem está começando a ler a palavra de Deus, a NVI, Nova Versão Internacional. É uma versão que é muito fiel ao original. As palavras que foram trocadas da Almeida Revista e Corrigida são palavras sinônimas, não são paráfrases. Cuidado com as traduções, as versões que têm paráfrases, que mudam, às vezes, o sentido da palavra. Eu não indico a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Essa versão eu não indico, é a única versão que eu não indico, porque ali existem comentários que não contém no seu original. Então leia a Bíblia quando você vai estudar a palavra, que você possa ter mais de uma tradução, mais de uma versão. Tenha em mãos Almeida Revista e Corrigida, Nova Versão Internacional, NVT, Nova Versão Transformadora, ARC, Almeida Revista e Corrigida, ARA, Almeida Revista e Atualizada. Tenha mais de 1, 2, 3, 4 versões para que você faça comparações e aí possa chegar a um determinador comum aí. Certo, queridos? E a sétima dica importante aqui é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você tem dúvida, procure tirar essa dúvida na própria Bíblia. Se você ficou desconfiado de algo, procure dentro da própria palavra de Deus, porque ela terá resposta para essa dúvida. Pode ter certeza do que eu estou lhe falando. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O contexto histórico
vai interpretar. Às vezes o Antigo Testamento interpreta o Novo e o Novo, da mesma forma, interpreta o Antigo Testamento. E a oitava e última dica importantíssima: termine a leitura da Bíblia também com oração, agradecendo a Deus pelo exemplar bíblico que você tem na mão, porque muitas pessoas gostariam de ter uma Bíblia e não têm. Nós temos mais de diversas versões, lindas capas, lindos modelos. Agradeça a Deus por essa palavra tão preciosa que você pode e tem à sua disposição todos os dias da sua vida. Então, conclua com oração, que você possa compartilhar esse vídeo com muitas pessoas, que você possa se inscrever nesse canal para que possa continuar edificando a tua vida e a vida de muitos outros irmãos também. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.